galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Carlos Ruiz Zafón é um autor espanhol nascido e criado em Barcelona em 1964. As primeiras coisas que ele escreveu foram voltadas para o público jovem, né? Ele escreveu a trilogia da Névoa entre 1993 e 1995 e em 1999 ele escreveu Marina. Esse daqui foi o primeiro livro que ele escreveu para o público adulto em 2001. Desde então ele escreveu mais dois livros voltados para esse mesmo universo aqui, publicados em 2008 e 2011, e que eu vou falar dos dois nos próximos vídeos. E tá previsto mais um livro dentro dessa série aqui. Ele não tem título nem data de lançamento ainda, a única coisa que se sabe é que ele vai fazer parte da série Cemitério dos Livros Esquecidos. Mas por que Cemitério dos Livros Esquecidos? Esse é um lugar meio fantasioso, meio real que existe na obra do Zafón e que permeia todos os três livros já lançados. Nesse daqui, né, Na Sombra do Vento, ele é apresentado logo no início da história e é ele que dá a ignição para tudo acontecer. Ele é uma biblioteca imensa, escondida no coração de Barcelona e que poucas pessoas têm acesso a ela. Inclusive eu vou ler um trecho aqui para vocês que mostra um pouquinho o que é o Cemitério dos Livros Esquecidos. Nessa edição aqui está na página 9. Fala o seguinte: este lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito cresce e a pessoa se fortalece. Faz já muitos anos que meu pai me trouxe aqui pela primeira vez e este lugar já era velho, quase tão velho quanto a própria cidade. Ninguém sabe ao certo desde quando existe ou quem o criou. Conta você o que me contou meu pai. Quando uma biblioteca desaparece, quando uma livraria fecha suas portas, quando um livro se perde no esquecimento, nós, guardiões, os que conhecemos este lugar, garantimos que ele venha para cá. Neste lugar, os livros dos quais já ninguém se lembra, os livros que já se perderam no tempo, viverão para sempre, esperando chegar algum dia às mãos de um novo leitor, de um novo espírito. Na loja, nós os vendemos e compramos, mas na verdade os livros não têm dono. Cada livro que você vê aqui foi o melhor amigo de um homem. Agora só tem a nós, Daniel. Você acha que poderá guardar esse segredo? Então é um lugar que é passado de geração para geração assim, as pessoas podem levar outra pessoa para poder conhecer, só que tem que ter muito cuidado com a pessoa que vai levar lá. No caso aqui o Sempere pai, né, que é o pai do Daniel, leva o filho para poder conhecer esse cemitério dos livros esquecidos. E a outra regra que tem nesse cemitério é que cada pessoa que vai lá pela primeira vez tem que adotar um livro e não fazer ele cair no esquecimento. E é exatamente nesse cenário, com essa ideia, que começa A Sombra do Vento. Ele começa em 1945, quando o Daniel Sempere tinha 10 anos de idade, e ele começa a sentir falta da mãe que morreu. Para aplacar um pouquinho essa saudade que o menino sente, o pai dele leva ele para o Cemitério dos Livros Esquecidos, onde ele conhece um livro chamado A Sombra do Vento, escrito por um cara chamado Julián Carax. O Daniel lê esse livro e se apaixona por ele assim, tanto a ficar louco por pesquisar novas coisas do autor, para descobrir quais outros livros ele lançou. Só que ele descobre que as obras do Carax são envoltas por um mistério muito grande. Primeiro que elas venderam muito pouco na época, a tiragem foi muito baixa e o estoque inteiro se perdeu no incêndio na editora. Tirando isso, as cópias que sobraram estão sendo compradas por uma figura misteriosa e essa figura misteriosa está queimando todas para acabar de vez com a obra do Carax. E nessa busca por conhecer mais sobre o autor, sobre as obras dele, a gente também acompanha o crescimento do Daniel Sempere. A maior parte desse livro aqui é uma história de crescimento do personagem, ele passando da infância para a adolescência e chegando na fase adulta. Aqui é mostrado todo o desenvolvimento dele, ele crescendo no sebo da família, se apaixonando pela primeira vez e dando aquele arzinho de detetive, procurando coisas sobre o Carax. É bem aquele Bildungsroman, assim, é aquele termo em alemão que eu não vou saber falar porque é alemão, mas é aquela história de crescimento mesmo. Só que apesar disso, ele tem uma alma de thriller, assim, porque a aventura impera nele, principalmente na busca por quem é o Julián Carax e como que o Daniel Sempere se envolve nisso. E no meio do caminho, o Carlos Ruiz Zafón consegue criar vários personagens secundários que são muito marcantes, com destaque especial pro Fermín. Ele era um sujeito que vivia na rua, dizia que tinha trabalhado pro serviço de inteligência do governo, só que com a ditadura franquista ele acabou sendo expulso e perseguido
perseguido pela polícia e o Daniel acaba conhecendo ele por acaso. Eles começam a conversar e o Daniel chama ele pra trabalhar no sebo da família. Eles acabam criando um laço tipo de irmão mais velho com irmão mais novo. Tanto que quando ele começa a criar intimidade com o Daniel, e ele cria intimidade muito fácil com qualquer pessoa, o personagem se torna muito incrível por causa da forma dele falar, que é uma forma um pouco mais poética, um pouco mais viajada. Ele é o alívio cômico aqui da história também, as tiradas dele são muito engraçadas. E ele tem um valor muito grande pro desenvolvimento do Daniel e pro desenvolvimento da história em si, pra investigação da vida do Julian Carax. E junto com o Fermín desfilam vários personagens que tinham alguma coisa a ver com o Julian Carax. Cada um tem sua história pra contar e é como se fosse um jogo de Tetris, assim, que as pecinhas vão se encaixando, as histórias vão se conectando, até que vem aquela pecinha comprida pra dar o check, né, pra poder destruir a linha inteira, e é aí que chega no clímax da história e a gente tá completamente vendido ao thriller que o Zafón criou. Mas apesar de todo esse clima de conspiração ser feito muito bem e envolver a gente completamente, tem uma coisinha que me incomodou bastante aqui nessa história. Todos os personagens secundários se moldam muito na vontade do Daniel Semperi. Ele é um moleque de mais ou menos 17 anos, se eu não me engano aqui, não, quando ele vai investigar mais a fundo a vida do Julian Carax, e todo mundo que ele conversa meio que cai na lábia dele assim. Pensa comigo, a primeira vez que o cara vai conversar com você, ele já começa a tentar arrancar várias coisas do seu passado e você entrega várias coisas pra ele. 97% dos personagens fazem isso porque tem uma que não entrega, ela mente um pouquinho, mas logo depois desvenda que ela mentiu, começa a correr atrás dela pra ela contar a verdade. Então eu acho que a investigação peca um pouquinho por causa disso, mas o ritmo da história, a forma como ela é contada, meio que suprime isso. Você tá tão envolvido com a história que você quase nem percebe esse problema. E apesar da gente poder caracterizar esse livro aqui talvez como um thriller, mais um thriller do que uma história de desenvolvimento, é nos detalhes que o Carlos Ruiz Zafón me pegou, assim. E são 3 detalhes principais. É como a trama tá amarrada, a linguagem utilizada e o contexto histórico. Vamos começar com a trama em si. É muito legal ver como que o Zafón consegue amarrar a história da Sombra do Vento, que é o livro escrito pelo Julian Carax, com a história do próprio Daniel Semperi. Além dessa ligação do Daniel ter lido o livro do Carax, a biografia dos dois tá muito interligada, assim. É quase que como se fosse uma o espelho da outra. E à medida que o Daniel vai investigando mais sobre a vida do Julian, ele começa a ver que a vida dele também pode estar tomando aquele rumo e ele consegue evitar um pouquinho os erros que o Julian cometeu na vida dele. A trama também flerta muito com o sobrenatural. Toda hora você pensa que vai cair no sobrenatural, vai acontecer uma coisa que você vai pensar tipo, poxa, isso daqui é um fantasma, mas o Zafón vai lá e fala, não, volta aqui, volta pra terra, isso não é fantasma, isso é realidade. E a forma como o Zafón consegue transformar uma coisa que seria sobrenatural em algo palpável, né, da realidade, é muito brilhante. Na parte da linguagem, o Zafón não usa aquele tom direto que caracteriza muitas vezes os romances de aventura. Ela é uma linguagem mais lúdica, assim, ela brinca com a palavra, com o sentido da palavra, com a forma de falar. E o maior exemplo disso é o Fermín, né, o personagem que eu já falei antes, porque como ele fala é uma forma muito mais poética do que todos os outros personagens. Ele é diferente de tudo que o Zafón fez nesse mesmo livro aqui, com todos os outros personagens, e até mesmo do que ele fez nos livros seguintes. O Fermín é um cara diferenciado e o Zafón consegue transformar ele num cara diferenciado até pela linguagem. Mas apesar disso tudo, é o cenário e o contexto histórico que me chama mais atenção aqui nesse livro. Ele é passado em Barcelona entre os anos de 1945 e 1966, e ele começa numa data bem simbólica, que é quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Só que para a Espanha, terminar a Segunda Guerra não significou nada, que a grande guerra dela tinha acontecido alguns anos antes, entre 36 e 39, que foi a Guerra Civil Espanhola. Essa guerra colocou o general Franco no poder e deu início à era franquista, a ditadura franquista na Espanha. E é todo esse contexto de ditadura que cerca aqui a Sombra do Vento. Não é uma coisa didática, não é uma coisa que vai ficar te falando o tempo inteiro que eles estão numa ditadura, mas a gente vê em cada personagem, em cada comportamento do personagem, a ditadura ali. As pessoas têm medo de se comportar diferente, elas têm medo de falar certas coisas, e a polícia tem um papel muito importante aí, que a mando do general Franco, ela oprime a população, e essa opressão é uma das chaves para desvendar o mistério, desvendar o que aconteceu com o Julian Carax. E por causa disso tudo que eu falei, eu achei A Sombra do Vento um baita livro, assim. Ele tem influência do Dumas até a alma, do Alexandre Dumas, né, o autor dos Três Mosqueteiros e do Conde de Monte Cristo. A forma como o Dumas conduzia suas aventuras, com pequenos acontecimentos para poder fechar os capítulos, tá muito presente aqui em A Sombra do Vento. Inclusive, o Conde de Monte Cristo é uma referência muito grande pro terceiro volume, mas quando chegar nele eu vou discutir melhor sobre isso. E apesar das conveniências na hora do Daniel investigar quem era o Julian Carax, essas conveniências funcionam bem, assim. Eu não tenho como falar mal, porque ela me envolveu completamente. Eu
Eu tava lendo o livro, eu não conseguia parar de ler, porque o livro é envolvente. Quando eu terminei, eu não pensei duas vezes em pegar o segundo volume logo em sequência, e eu li o segundo volume muito mais rápido do que eu li esse, peguei o terceiro, que é mais curtinho, e li muito mais rápido ainda. Então é uma leitura muito fluida, muito bonita, que vale a pena ter na estante e apreciar essa obra. E só de curiosidade, para poder encerrar, no site do Zafon tem uma playlist com músicas que se relacionam à história. Se eu não me engano, elas foram feitas especificamente para a história, para cada um dos 3 livros, e dá para você ler, ouvir na trilha sonora. Eu acabei fazendo isso com o segundo e com o terceiro volume, o que foi uma experiência muito mais legal. Então é isso, faz as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e você já leu A Sombra do Vento? Comenta aqui pra gente poder conversar. Os próximos vídeos vão ser falando dos 2 livros sequência, né, que eu vou falar um pouquinho mais dos 2. Então se você já leu até então trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, continue acompanhando o canal que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.